Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos responder a pergunta: como vai ficar a aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência Social? Caso a lei seja aprovada sem alterações, a aposentadoria por invalidez vai se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então, sobre o valor da aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência, uma das principais alterações será exatamente no valor da aposentadoria por invalidez. A nova lei diferencia o benefício de acordo com a causa da incapacidade, trazendo regras específicas para os casos em que a aposentadoria por invalidez, é decorrente de acidente de trabalho. Então ela vai diferenciar o acidente de trabalho, o acidente comum ou a doença que o cidadão adquiriu. No caso, vai refletir diretamente no valor da aposentadoria por invalidez. Hoje não é assim. O valor é único, independentemente que o cidadão se afastou por doença adquirida no trabalho, ou uma doença comum, ou um acidente de trânsito, ou um acidente de trabalho, ou um acidente comum. Isso será diferenciado com as novas regras após a aprovação. Isso se a lei for aprovada como está agora lá no Congresso Nacional. Então a aposentadoria por invalidez vai se dividir basicamente em dois tipos: aposentadoria por doença ou acidentes comuns e a aposentadoria por acidente de trabalho. A mesma aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez, se dividirá em duas. No caso da aposentadoria por doença ou acidentes comuns, o cidadão foi afastado por doença ou por acidentes comuns, não foi por motivo de acidente de trabalho. Se o segurado se aposentar devido a doença ou acidente comum que não foram relacionados ao exercício do seu trabalho, o valor da aposentadoria será equivalente a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Se a aposentadoria por invalidez dele for por doença ou por acidentes comuns, se ele contribuiu 25 anos, ele vai receber 60% do salário dele, mas como passaram 5 anos dos 20 anos de contribuição, ele terá 2% a cada ano. Como passaram 5, ele terá 10%. Então 60%, que já é de direito, mais 10% pelos 5 anos que passaram depois de 20 anos de contribuição. Receberia, no caso, 70% do seu benefício. Então, um acidentado, um trabalhador afastado por aposentadoria por invalidez, que seja por doença ou acidentes comuns, que tenha trabalhado 25 anos, ele só vai receber 70% do seu salário. Há uma exceção, porque se ele for aposentado recebendo um salário mínimo, o INSS vai ter que reajustar para um salário mínimo, porque ele não pode receber o benefício menor que um salário mínimo. No caso da aposentadoria por acidente de trabalho, caso a incapacidade desse cidadão seja resultado de um acidente de trabalho, incluindo nisso as doenças ocupacionais, doenças que se adquirem por causa da profissão, o segurado receberá 100% do salário de benefício, como já é hoje, independentemente do tempo de contribuição até a aposentadoria. Então essa é a maior diferença. Na aposentadoria por invalidez do cidadão que teve um acidente comum ou que foi aposentado por doença que não tenha nada a ver com o seu trabalho, para aquele trabalhador que vai ser aposentado por invalidez,
aposentado por acidente de trabalho. Nesse caso, ele receberá ou receberia 100% da sua aposentadoria, como já é hoje, independentemente do tempo de trabalho dele. Pode ser 1 ano, pode ser 5, pode ser 10. Ele vai receber 100%. Além disso, é importante lembrar que a proposta ainda pode sofrer alterações e precisa ser aprovada para que se torne lei. Essas seriam basicamente as mudanças na aposentadoria por invalidez. Ela seria dividida em duas. O cidadão afastado por doença comum, por acidente comum, não receberia os 100% da sua aposentadoria, a não ser que ele receba já um salário mínimo. E aquele cidadão afastado por acidente de trabalho ou doença adquirida no trabalho, já se aposentaria como hoje, recebendo 100% do seu benefício, independentemente da quantidade de mês ou de ano que tenha contribuído. Então, como vimos, a aposentadoria por invalidez na reforma da Previdência sofrerá grandes mudanças, com impacto direto no rendimento dos segurados que precisarem recorrer ao benefício devido à incapacidade permanente. Hoje, o cidadão que se aposenta por invalidez, independentemente que seja doença do trabalho, doença adquirida comum, acidente comum ou acidente de trabalho, ele se aposenta recebendo 100% do seu benefício. Existe a carência, aquela carência, mas não essa carência que se depois de 20 anos começa a ganhar 2% a cada ano. Ele recebe com 100%, ele recebe 100% da sua aposentadoria. Com a mudança ou com a reforma da Previdência, isso o governo pretende mudar. E mudar para pior. Porque o cidadão aposentado por invalidez vai precisar de remédios, de exames, e não vai receber o que ele vinha recebendo, os 100%. Se ele tiver 25 anos de carteira fichada, ele vai receber os 60%, mais 2 anos que passaram depois dos 20, dá 10% com 60, 70%. Receberia 70% do seu benefício. Isto é um verdadeiro absurdo. Enquanto um deputado trabalha 8 anos e pode requerer 1,32 avos de sua aposentadoria, que dá 7 mil e poucos reais. Então vocês vejam a diferença, como existe aqui nesse país, 2 pesos e 2 medidas. E nenhum deles lá, inclusive esses que falam em reforma, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, nenhum deles quer abrir mão das suas aposentadorias. E outra coisa, aposentadorias integrais. Cidadão, deputado, 8 anos, recebe 7 mil e poucos reais. E o cidadão que trabalha 40 anos não consegue muitas vezes receber o teto da Previdência, que é de 5.800 e poucos reais. Então existe realmente no país 2 pesos e existem 2 medidas. Uma está aí. Essa reforma para o trabalhador, ela é cruel, ela é malvada. É uma covardia o cidadão ser afastado por invalidez e não ter o seu salário integral. Ele não vai poder trabalhar mais em canto nenhum, porque a lei não permite que ele trabalhe. Porque se ele trabalhar, ele perde o benefício. O benefício é cortado e agora tem peritos e servidores do INSS sendo pagos 2 vezes. Já recebe o salário, agora recebe um abono para cortar esse benefício desse cidadão. Então, sobre a reforma, para quem se aposentará por invalidez, o negócio não é bom. Hoje ele recebe 100% da sua aposentadoria, sabendo que não pode trabalhar para o resto da vida. Com a reforma, haverá essa mudança. Haverá, na verdade, 2 aposentadorias por invalidez. A aposentadoria por invalidez pelo acidente de trabalho ou a doença adquirida no trabalho, e a aposentadoria por invalidez para acidentes comuns ou doenças comuns que não são relacionadas ao trabalho. Na primeira, o cidadão vai receber 60% do seu salário, acrescidos
de 2% para cada ano que passe dos 20 anos de contribuição. Se o cidadão se aposentar por invalidez com 19 anos de contribuição para o INSS, ele só vai receber 60% do seu benefício. Essa é a questão. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.